Estamos numa série desde o início do ano falando sobre o centro da vontade de Deus. Nosso objetivo é buscar esse lugar. E a gente está olhando para todos os personagens da Bíblia e vendo como eles se posicionaram para achar esse lugar, que é o centro da vontade de Deus na vida deles. E hoje a gente vai falar de um profeta, o profeta Jeremias. Para me chegar em Jeremias, eu vou fazer um breve resumo para nos situar no tempo, sabe? Para a gente conseguir se localizar em qual tempo que o profeta Jeremias teve o seu ofício, o seu trabalho e o porquê do seu trabalho. Nosso objetivo é pensar da vida de Jeremias coisas que são para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa vida hoje, né? Então eu preciso voltar lá naquele tempo que a gente chama de Reino Unido, né? Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. O povo de Israel, as 12 tribos, que foi ali até Juízes, né? Elas começaram a pedir um rei, lembra disso? Todo mundo tem um rei, eu não tenho um rei, eu quero um rei de carne e osso. E aí olharam para Saul, viram um homem forte e o pediram como rei, e Deus autorizou. E naquele momento se abriu um período de 120 anos, que a gente conhece como Reino Unido. Então, 40 anos o reino de Saul, 40 anos o reino de Davi e 40 anos o reino de Salomão. Quando Salomão morre, esse último rei, Salomão, morre, um filho dele, chamado Roboão, assume o trono e tem a estratégia de o pai dele, ou seja, Salomão, construir o templo. Estamos juntos? Lembra da construção do templo? Para ele conseguir construir o templo, ele espoliou o povo. Ele tirou do povo mais do que deveria, financeiramente. Nada novo debaixo do céu. Tirou do povo mais do que deveria. E o povo ficou muito angustiado com aquilo. Só que foi o jeito de Salomão construir o templo, que ele achou que deveria ser assim. Quando Roboão, o filho dele, assume, os mestres, os mais velhos, os anciãos, vai falar com Roboão e fala assim: Roboão, não faça como seu pai fez, não arranque o couro do povo já está espoliado. Pega mais leve. Sabe o que Roboão falou? Não. Eu vou dobrar, triplicar a forma como que meu pai fez. Se meu pai foi pesado uma vez, eu vou ser pesado 3 vezes. E assim foi o reinado dele. E quando ele faz isso com aquele mesmo povo que já tinha sido espoliado por Salomão, o reino se divide e abre um novo tempo em Israel chamado Reino Dividido. Esse reino dividido acontece também por um outro personagem chamado Jeroboão. 10 tribos seguem Jeroboão, chamando o Reino do Norte, né? As tribos do Norte. E 2 tribos ficam com Roboão, chamado Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos, passa a se chamar Israel, capital Samaria, e 2 tribos que ficam com Roboão passam a se chamar tribo de Judá, né? Ou grupo de Judá, capital Jerusalém. Então é o que a gente conhece como reino dividido. Esse reino dividido, pessoal, dura mais ou menos 400 anos. 400 anos. E aproximadamente no ano 800 a.C., nascer, nós iniciamos o período dos profetas, ou seja, os profetas começam o seu serviço, conforme a Bíblia registra, pós essa perspectiva do reino dividido. Porque eles começam a dizer o seguinte: olha, nós já estamos divididos, se vocês não se arrependerem, Deus vai vir com mão forte. E os profetas, eles podem ser divididos em 3 blocos. Primeiro bloco, o que a gente conhece como pré-exílico, né? São os profetas que começam a falar o seguinte: se vocês não arrependerem de adorar outros deuses, de não fazer o que Deus falou, ele vai levar vocês cativos. Quem são esses profetas pré-exílicos? Por exemplo, Isaías, Oséias, Joel, Amós, Miqueias. São profetas que falou assim: olha, ainda dá tempo, mas tem que se arrepender. Porque senão
nós seremos levados cativo. Pré-exílicos, profetas pré-exílicos. Também tivemos os profetas exílicos. Quem foram esses? Aqueles que profetizaram de dentro do exílio. A Babilônia invade, leva os melhores soldados, né, as melhores famílias, para trabalhar como escravo. E aí tem os personagens como, por exemplo, Daniel, que a gente falou semana passada. Daniel é um profeta exílico. Por quê? Porque ele profetizou de dentro do exílio. Quem mais? Ezequiel, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, todos eles profetas que estavam exilados e falando o seguinte, tá vendo? O profeta Isaías já tinha dito isso. Vocês não fizeram, agora nós estamos assim. A única chance da gente sair daqui é a gente se arrepender. Profetas exílicos. E existem os profetas pós-exílicos, que é quando o povo volta, disperso, entre aspas, né? Quando ele volta libertos do cativeiro babilônico, mas não libertos da opressão. Porque eles passam a ser governados ou escravizados no próprio povo, no própria terra. Né? Então, mais ou menos o seguinte, a antiga forma de escravidão era pegar o Maurício e levar para trabalhar para mim. Pré-exílico e exílico. Levei para a Babilônia, escravo. Agora, eu liberto ele da Babilônia, libero ele para voltar para a terra dele, mas lá na terra dele ele vai produzir, colher e enviar os recursos para cá. Ou seja, ele é um escravo do mesmo jeito, só que na terra dele. Isso é o que a gente chama de pós-exílio. Eles voltam, mas continuam cativos. Né? Trabalhando nas suas terras, mas não são livres. E aí tem aqueles personagens, por exemplo, Zorobabel, Esdras e Neemias, lembra deles? Um profetiza para reconstruir a cidade, o outro templo e a outra adoração. É nesse tempo aqui de pós-exílio. Então, onde eu localizo Jeremias? Jeremias é um profeta exílico, que profetizou de dentro desse período de 400 anos que o povo ficou cativo por outro governo, tá bom? O Antigo Testamento, ele fala bastante sobre a vida e o ministério do profeta Jeremias, mas eu queria só pensar umas informações que eu achei interessante. Ele vivia numa cidade, numa vila, né, 5 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era perto, então ele conseguia sentir todas as opressões, tudo aquilo que estava acontecendo ali. Ele é filho de um sacerdote, e lá no capítulo 16, a gente vai perceber que Deus pediu para ele não casar. Quantos querem? Eu quero ser profeta. Jeremias, capítulo 16, fala o seguinte, o Senhor falou para ele, você não vai casar e não vai ter filho. E você vai ter 2 mensagens. Você vai viver a sua vida e gastar a sua vida para 2 mensagens. Quantos querem, né? E com isso ele escreveu justamente 2 livros. Né? O livro que a gente chama de Jeremias e Lamentações de Jeremias, que também são orações, são colocações dele, desse ministério profético que ele assumiu. Quantos anos que ele ficou nesse ministério? Aproximadamente 40 anos, 39 anos, profetizando dentro do exílio. Dos 400, ele ocupou o serviço profético durante 40 anos da sua vida. Pelo que eu estudei, parece que ele foi chamado com 18, 19 anos e ficou 40 anos no sacerdócio, no profético, no ministério profético. Até os 60 anos de idade, ele ficou servindo ao Senhor somente. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi assim, quantas pessoas ouviram o que Jeremias falou? Gente, ele ficou 40 anos pregando algo e ninguém ouvia. Isso não é algo fácil para nós. Não é difícil? Você se manter firme em algo que não acontece? A gente está há 10 anos, né? 40. Ele ficou 40 anos pregando algo sem acontecer nada. 40 anos. Isso foi especial para mim. Quais são as 2 mensagens que Deus pediu para ele? Abra lá comigo, Jeremias 1:10. Jeremias 1:10. 2 mensagens. Primeira delas.
Jeremias 1:10. Vê, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construir e para plantar. A primeira mensagem que Deus deu para esse homem tinha a ver com a missão, tanto de destruir quanto de edificar. E isso é bem interessante, porque não é comum. Imagina Deus chegando para você e falar assim, ó, você vai chegar lá naquela igreja e vai acabar com aquele culto. Você vai destruir aqueles altares de homens que eles estão construindo. Você vai destruir o templo pagão de Baal. Você vai denunciar o governo piramidal dos homens em detrimento do governo do nosso Deus. A favor do governo do nosso Deus. Então, primeiro, a mensagem que Deus deu para ele pregou basicamente sobre a aliança de Deus, né? A aliança que Deus tinha com aquele povo. E se eles deixassem aquele povo, as consequências quais seriam. E para ele falar essa primeira mensagem, em muitos ambientes, ele tinha que chegar batendo. Ele tinha que chegar nas estruturas, ele tinha que chegar mexendo na estrutura. Por isso que o Senhor lá, falando nesse versículo 10, né? Eu te chamei para desarraigar, tirar as raízes. As raízes já estavam tão contaminadas que fazia crescer errado. Sim? Pessoas tinham plantado coisas tão negativas que já tinham raízes e dava frutos, só que não era o que o Senhor tinha pedido. E o Senhor falou assim, vai lá e tira até a raiz, porque não é o que eu gostaria que esse povo tivesse plantado para mim. O chamado dele é desarraigar e demolir. Olha que ministério, hein? Vai acabar com aquele negócio aí. Vai demolir aquilo que eles levantaram. Vai demolir uma estátua de Baal. Você vai demolir a estátua de Nabucodonosor. Você imagina isso? Assim. Você vai destruir e combater. É diferente esse chamado. Não é ser bonzinho, o mais bonzinho, o mais legal de todo mundo. Você vai destruir, você vai combater. E no final, você vai plantar. Aonde você tirou, você planta o que eu pedi. Então essa foi a primeira mensagem. Segunda mensagem que Deus deu para ele está lá em Jeremias 30. Jeremias 30. O que essa primeira mensagem pode falar para nós? Tem coisas que estão internalizadas em nós que pode não ter sido o Senhor que plantou. E o serviço profético tem a ver com esse serviço de vincar e tirar. Mesmo que seja uma estrutura forte, mesmo que a gente construiu coisas em cima, ele pode enfiar a mão e tirar aquele negócio ali e mandar as sementes dele para aquele lugar, para que nasça algo mais especial, né? Segundo a vontade dele. Segunda mensagem, Jeremias, que Deus deu para Jeremias, é Jeremias 33. Porquanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que trarei novamente os cativos de meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e eu os farei retornar para a terra que lhe dei, para os seus pais, e eles a possuirão. E estas são as palavras que o Senhor fala a respeito de Israel e a respeito de Judá. Lembra do cenário do reino dividido, Israel e Judá? Ele está falando, olha, eu tenho uma promessa de fazer vocês voltarem para a terra prometida. Não como escravos. Não como escravos. E aí eu e a Rebeca ontem conversando sobre isso, né? E eu perguntei para ela assim, quando foi que o povo voltou e não foi escravo? Porque, me ajuda aí, Bruno, o André, Maurício, me ajuda os teólogos de plantão. O povo, quando volta da Babilônia, ele ainda era cativo do povo assírio. Ele ainda está subjugado. Os persas, aqueles impérios, né? Império Persa, Império Assírio, existia vários governos sobre o governo de Israel. E quando você olha para a nação de Israel, até hoje, ela não tem uma terra ainda dada somente para ela.
E eu peguei isso aqui, pessoal, para mim, isso é coisa da minha cabeça, tá bom? Como uma mensagem profética. Por quê? Porque até hoje nós somos um povo ainda disperso. Aguardando a esperança de uma profecia que um dia nos reunirá em uma terra que ele nos prometeu. E qual terra é essa? Qual lugar é esse? Onde nós seremos um só povo, uma só nação. Entende isso? É como se Jeremias tivesse uma palavra atemporal e ainda que não se cumpriu. Porque ainda não houve esse tempo. Onde, de alguma forma, o povo de Israel como nação, Israel viveu a plenitude de viver na sua terra e adorar o único Deus. Sempre tinha os Baal, os percalços, os pecados. Então eu acredito que essa segunda mensagem, principalmente, ela está em vigência. É uma profecia a se cumprir. E eu vou ler de novo para a gente entender. Olha, vem dias, diz o Senhor, em que trarei novamente os cativos do povo de Israel e Judá, diz o Senhor, e farei retornar uma terra que eu dei para seus pais e eles possuirão. De alguma forma, essa profecia era para aquele povo e para aquele tempo, não estou dizendo que não era, mas de alguma forma isso ainda não se cumpriu totalmente. E nós podemos nos ver como parte desse plano. Gente, interessante é que no capítulo 32, Jeremias acreditava tanto nessa palavra que ele comprou uma terra achando que era algo físico a profecia dele. Ele comprou em Jeremias 32, fala que ele compra um terreno e ora ao Senhor dizendo assim, pode trazer então o seu povo, segundo a mensagem que você me deu. Só que não era lá. Aquilo não acontece, mas ele cria no que ele dizia. A mensagem que ele proferia feriu ele. O que é um grande desafio para os nossos púlpitos, não é isso? Lindão, Nathan tá aqui rindo para mim. Muitas vezes nós temos o microfone na mão, as coisas saem da nossa boca, mas elas não nos atingem. Né? E a gente tem feito essa oração para todos que têm compartilhado aqui algo. Fira esta pessoa com aquilo que ele está dizendo. Então Jeremias era um homem ferido. Tá bom. E qual a mensagem assim mais conhecida de Jeremias? Qual a oração de Jeremias? Qual a conversa de Jeremias com Deus que nós podemos pensar para nós? Está lá em Jeremias 29. Você conhece esse texto. Jeremias 29, 11. Olha que coisa linda, hein? Jeremias 29, 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. E eu serei encontrado de vós, achado de vós, diz o Senhor. E eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde vos levei cativo. Irmãos, na mensagem, o teor da profecia de Jeremias, havia um belo convite de esperança. Eu acho que é algo que aconteceu aqui, né, no tempo de música. Nós somos feridos com orações, intercessões coletivas, uns pelos outros, e a tônica é termos esperança no Senhor. Essa era a tônica da mensagem de Jeremias. E o que eu posso pensar de toda a história dele? Duas coisas. Duas mensagens, dois princípios. Primeiro princípio, Deus é um Deus de segundas chances. Vou repetir. Deus é um Deus de segundas chances. Muitas vezes nós somos especialistas em possibilitar ao outro uma segunda chance. Mas eu quero também te convidar a pensar na possibilidade de você se dar uma segunda chance. A gente é muito cruel com a gente mesmo.
Em geral, nós cobramos, né, Rafa? A gente cobra caro da gente mesmo e cobra barato quando o outro faz algo com a gente. A gente vai aprendendo a aliviar para o outro em detrimento de quem a gente é. E a mensagem de Jeremias é o seguinte: olha, há um belo futuro e uma esperança, mas a primeira coisa que você tem que entender é que assim como Deus deu segundas chances para o povo de Israel, ele também te dá segundas chances. E isso não é uma mensagem de libertinagem. Jeremias não estava dizendo, pode pecar à vontade, porque ele vai te dar a segunda chance. Não, ele dizia o seguinte: se você está sem esperança, lembre-se, aquele que prometeu nos levar para uma terra dele, com o nome dele, com a presença dele, ainda há de vir. Entende? Imagina o seguinte, pessoal, imagina que desde o Éden não tivesse oportunidade de remissão. Imagina lá, Adão pecou, e Adão e Eva pecaram e não tinha segunda chance. Imagina quem seríamos nós sem um plano de redenção por meio de Jesus Cristo na cruz. Quem seria o David fadado a ser um errante na terra, como Caim? Com o peso de ter matado um irmão. E Deus, de alguma forma, a partir de um plano eterno em Jesus Cristo, nos deu uma segunda chance. A gente lá no lamaçal de pecado, com a vida toda arrebentada, sem merecer, né? Alguém merecia ser salvo aqui? Alguém? Só o Paulo. O Paulo é um cara que sempre mereceu, um cara muito bom, assim, tranquilo. Mas entenda, nós estávamos muito arruinados. E é exatamente nesse momento que a gente não via saída, não sei como é que foi a sua conversão, mas a minha foi assim, eu estava plenamente consciente que eu não poderia me salvar. E aí, de alguma forma, uma mão se esticou e me colocou de pé. Não é isso? Salvação é o quê? É o dia que você fala assim, tô limpo, pode vir me salvar? Ou o dia que você fala assim, vou morrer? Se ele não vier, a minha vida é morte. Deus é um Deus de segundas chances. Diferente de nós, que desconfiamos das pessoas, desconfiamos das relações, cobramos, batemos, somos raivosos com a gente mesmo, não nos perdoamos. Sim ou não? Temos dificuldade disso ou não? Ele não. Ele nos perdoa, ele nos encontra, ele nos cativa, ele nos aproxima, ele nos derrama o seu amor, a sua graça. Imagina se todas as decisões que você já tomou na vida fossem definitivas. Imagina se não tivesse caminho de volta, pessoal. Imagina. Imagina se não tivesse uma segunda chance. Imagina na primeira que você vacilou com o seu esposo, com a sua esposa. Só o André que nunca fez isso, né? Nunca precisou disso. Mas imagina o David lá, o dia que ele fez uma coisa errada, a Rebeca falou, acabou a sua chance. Era uma só. Pode ir embora. Eu costumo dizer que o amor se revela nessas horas, né? É quando a gente vacila, pisa na bola, e a gente chega para a pessoa e ela fala assim, tá, eu vou te dar uma nova chance. Eu vou acreditar. Vou te dar uma oportunidade de amor. O amor não se manifesta quando está tudo bem e você é beneficiado. Ele se manifesta no momento em que você é prejudicado e precisa abrir mão do seu direito que você teoricamente tinha para acolher a falha do outro. Que foi o que Jesus fez por nós. Sabe que eu fico, mais uma vez, né, um fantástico mundo de Bob, mas eu fico imaginando o Adão assistindo a cruz. Sabe por quê? Porque quando Adão pecou, que ele caiu daquele lugar que Deus o criou, tecnicamente ele foi sentenciado. Ele vivia num jardim chamado Éden. Éden significa
lugar de delícias, de prazer. Ele nunca mais pôde entrar lá de novo da mesma forma, certo? Sim ou não? Tem alguém comigo? Aí vem uma profecia, olha, chegará um dia que nascerá uma pessoa, né, um menino, ele esmagará a cabeça... Lembra dessa profecia? Gênesis 3, capítulo 15? Capítulo 3, versículo 15? Proto-evangelho? Só que Adão não experimenta isso até Jesus nascer. E aí vem a cruz. E até aquele dia, Adão está esperando o dia da segunda chance. E Jesus vem rasgando os céus no seu nascimento, anunciando a segunda e última, entre aspas, chance para a humanidade. O favor de Deus reconectando o ser humano caído com o plano eterno. O último, porque é suficiente, não precisa de outro. É uma segunda chance para a humanidade definitivamente poder se achegar a Deus através de Jesus Cristo. Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria deixar é que um dia o Paulo foi Saulo, viu? Já pensou nisso? O apóstolo Paulo, que mais escreveu no Novo Testamento, um dia foi Saulo. E ele precisou da segunda chance. Deus precisou dar um tapa na cara dele para ele cair do cavalo, ficar cego, porque ele enxergava o mundo do jeito dele. E ele precisou aprender a enxergar o mundo de outra forma. Ele precisou levantar e falar: eu achei que eu enxergava a vida. Eu achei que eu tinha luz em mim mesmo. Mas agora eu vi uma luz que cegou aquilo que eu imaginava ser vida. E esse que eu enxerguei se chama Jesus. Você sabia que a mulher samaritana, ela, até encontrar com Jesus, ela tinha 5 maridos. E ela sai do encontro com o noivo. Até aquela mulher, ela precisou de uma segunda chance. E Jesus estendeu o braço para ela e falou: pode vir. Dizem que ela saiu evangelizando, né? Depois do encontro. Lembra daquela história? João capítulo 4? Ela pergunta: mas eu sei que um dia vai vir um Messias. Ela fala: não, eu sou. E aquele impacto da mensagem faz com que ela saia evangelizando. João capítulo 4, capítulo 5. E aquela fala, né? Os campos já estão brancos. Tem a ver com o serviço evangelístico que aquela mulher fez. Ela saiu falando para todo mundo do que Jesus tinha feito por ela. Até ali, 5 maridos, agora um noivo que a encheu de esperança. A mulher adúltera, lembra? Cansada de tomar pedrada da vida. Um dia Jesus teve que olhar para ela e dar uma segunda chance. Pergunta: você já se deu uma segunda chance? Você é muito cruel com você mesmo? Você acredita que Deus, em Jesus Cristo, te deu uma segunda chance? Essa é a primeira mensagem que eu posso pensar da vida desse homem. A tônica da mensagem dele é: ei, vamos olhar para o Senhor, porque Ele tem uma segunda chance para nós. Segunda coisa, temos um Deus que nos enche com a verdadeira esperança. Tem uma frase do WhatsApp da Lídia, né? Como é que é, Lídia? Ser feliz ou ter esperança? Quantos querem? Porque assim, pessoal, o conceito de felicidade de cada um pode ser diferente, mas o que esse mundo vende para nós de felicidade não encaixa nisso. É um perfil que a gente não consegue alcançar, a gente está sempre devendo. Então, nosso casamento é abaixo do que deveria, certo? Nossos filhos são piores do que deveria ser, menos crentes do que deveria ser. Nós temos menos dinheiro que deveríamos ter, sim ou não? Nós moramos pior do que a gente gostaria de morar. A gente está sempre aquém. Aí o que está sendo impresso em nós é um tipo, inclusive, de evangelho que tem que dar esse tipo de resultado. E que nem muitas vezes acontece com todo mundo. Né? Quantos do nosso meio são milionários? Só o Maurício e o Bruno. O resto não são ainda. Amém, Bruno?
Receba! Eu mandei pro Bruno esses dias assim, torcendo pro meu amigo ganhar na Mega Sena e me ligar. Quanto que é seu problema? Liga pra mim também. Amém. Pode. Eu já vou jogar lá no grupo da igreja, assim, ó, fulano ganhou na loteria, agora tem que dividir. Gente, nós temos, em certos momentos da vida, a vida fica tão difícil que o que a gente precisa é uma nova dose de esperança. Sabe? A gente começa a ser cruel com a gente mesmo, cruel com as pessoas, cruel com os ambientes, cobrar cobrança. Cara, não tem alma, não tem corpo que dá conta disso. A gente fica cansado de... É um excesso que a gente vai sucumbir a gente vai morrer todo mundo. Já somos a geração que mais toma ansiolítico, né? Remédio antidepressivo de todos os tempos. Somos as pessoas, né? A geração que mais consome conteúdo eletrônico, né? Conteúdo digital. Somos a geração que mais virtualizou as relações. Gente, o resultado disso vai ser muito catastrófico. E a mensagem de Jeremias para nós é: peraí, em meio a esse caos todo, tem esperança. Se chegar para alguém na beira do colapso e falar: opa, peraí, eu entendo o seu colapso, mas existe esperança. E não é uma esperança barata em algo de tratamento, não é isso. Alguma coisa chamada Espírito Santo plantou dentro da brisa uma coisa, uma expectativa, uma esperança que nenhuma outra coisa dessa vida consegue alimentar do mesmo jeito. É que você tenta amassar, tenta apertar, mas lá dentro ainda tem uma voz que fala assim: ainda não é isso. Tem uma coisa que... E essa é a semente do Espírito plantada em nós, mediante a presença e a pessoa do Espírito Santo. É a promessa do reino que há de vir. É a promessa do céu, é a promessa do lugar que emana leite e mel, dessa terra que Jeremias prometeu para nós, sabe? Às vezes, a gente só precisa encontrar um lugar para a gente reorganizar a nossa fé. Ela foi tão colapsada por tantos requisitos que até a nossa fé pode ser ferida. Fui orar ali pro meu irmão Daniel, né? Abracei ele assim, falei: irmão, expô o irmão, vai bem. Mas eu falei assim: irmão, quando eu vim orar por você, eu me lembrei daquela cena do Nárnia, sabe, Brisa? Que o dragão tá lá com a casca de dragão, só que era o Eustáquio, né? Coração bom. Menino, só que ele tinha sofrido muitos traumas, Lídia. Na infância dele foi terrível. E aí ele gerou uma grande casca. Tocou num tesouro amaldiçoado, virou um dragão. Bravo, ácido, cuspindo fogo. Aí eu fui orar pelo irmão e falei: cara, já imaginou o leão encontrando com você naquela praia? Pôr na unha assim na sua... Na sua o quê? Na casquinha, né? Na sua armadura. E rasgando de novo. Tirando essa roupa, essa casca, esse jeito de ser bravo, né? Desconfiado de todo mundo. Gente, a mensagem de Jeremias para aquele povo é: a vida está difícil, mas ele pode pôr a mão nesse lugar e fazer a gente voltar a ser menos cruel, ser menos ácido, ser menos agressivo, pensar menos mal do outro, menos desconfiar do outro. Existem possibilidades. Às vezes o que a gente precisa é só entregar nosso coração para ele de novo e falar: a gente se machucou, mas já que tem segunda chance, encha de novo de esperança, porque a gente está sem esperança. A gente está machucado. Talvez o que esteja faltando é o frescor de momentos como esse. A gente não planejou esse louvor desse jeito. Aí eu tentava vir aqui e falei: Lídia, eu não posso parar isso. Aí o Bruno ia falar um negócio e também não falou. Ou seja, talvez é a gente participar de momentos onde a gente se destrava.
Você desiste. Desiste de uma performance, desiste de ter que atender uma coisa, desiste do que o outro vai pensar do que você está fazendo. Não tem ninguém aqui interessado se você está fazendo ou não está fazendo. Você precisa entender, talvez, o que você precisa para você ficar melhor é se desarmar. E eu gosto de lembrar de Davi, porque Davi, quando foi enfrentar o pior desafio da vida dele, alguém quis pôr uma armadura. Ele deu 2 passinhos e falou, não dou conta. Eu prefiro ir só com o meu coração. Entende? Nós estamos vivendo um tempo onde todo mundo parece armado contra tudo. Você tem que explicar tudo nos mínimos detalhes para a pessoa não achar que você quer o mal dela. Você está querendo ferir. Sabe aquela coisa assim, incrustado, desconfiado. Você fala uma coisa, aquilo já pode causar mal, aí você tem que falar, olha, não é minha intenção. Aí você vai lá na nossa igreja, você convida uma pessoa e fala, você tá vendo? Ela quer que eu seja crente. Não é isso, meu querido. É porque nesses ambientes algo pode acontecer. Esses ambientes que a Damares está, ela intercede pra gente, ela abençoa a gente. Ela ora. E eu quero abençoar meus irmãos e a minha casa e a sua casa, sua família, com esse frescor da presença. Sabe por que às vezes fica ruim? Porque ele não vem. Mas quando ele vem, não tem jeito de ser ruim. Não é. Aqui em casa, quando o pau tá quebrando assim e tal, eu chego os meninos daquele jeito, um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá, a Rebeca louca, querendo, se joga um lá de cima, o que que faz, né? Se frita um e faz a passarinho. Aí eu vou lá, o dia que eu tô crente, eu vou lá e coloco uma música. Aí eu falo, ó, a gente precisa orar, esses meninos tá demais. Esses meninos aí, nós não aguentam não. Estamos orando pouco, não é possível. Aí ela, não tô aguentando, calma, vamos orar. Gente, se ele vier 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, muda tudo. Sim ou não? Sim. Muda tudo, cara. A vontade de matar os meninos passa, a vontade de bater nela passa, a vontade dela me bater passa, a vontade de desistir. Sim ou não? Tem dia que você acha que hoje é o último dia. Não dou conta mais, não. Se ele vier, tá tudo bem. E ele tem muitos jeitos de vir. Sim ou não? Tem dia que eu chego ali morto, quebrado, o Tito vem e me abraça. Naquele abraço ele vem. Não é isso? Ou eu tô ali assim, não sei qual, aqueles, não, só o Paulo que não sofre disso, aqueles boletos, né, para pagar, e Deus manda um anjo do céu, aí um irmão liga. Irmão, tô aqui orando por você. Isso basta. Saber que Deus está vendo, gente, basta muita coisa. Entende? Resolve muito problema. Só que a gente tem se acostumado a trocar a possibilidade da presença dele pela presença de muitas outras coisas. Eu vi o Augusto Cury falando esses dias, né, que do adoecimento de crianças, né, do córtex frontal, pelo excesso de tela, né? Já viram ele falando disso? Muito interessante, depois você pesquisa. Fala assim que daqui 10 anos nós teremos crianças e adolescentes com sofrimento biológico, físico no cérebro causado pelo excesso de telas. Por quê? Conforme ele diz. Essa área do cérebro, ela nunca, assim, nunca em toda a nossa história humana, ela nunca foi tão hiper estimulada. É uma coisa nova. E o corpo, ele não consegue aderir a isso. Quantos stories por segundo, né? Nos 15 segundos tem que travar a pessoa para ela acabar de ver. Sabe aquela... E não é só quem é refém da tela, não. Está, sim, em outras coisas.
Sabe? A pessoa começa a conversar com você, se ela for um pouquinho lento, você já deleta. Você continua ouvindo, mas você já deleta a pessoa. Sim ou não? Né, Simone? Se a pessoa gaguejar, você já... Você corta ela igual a que a gente silencia, né? Porque a gente tá acelerado demais, cara. Acelera. Aqui, quem aqui... enquete. Quem ouve áudio no 1.0? Eu. Agora, quando eu mando 3 minutos. A maioria das pessoas que eu conheço. É um podcast. 3 minutos já. Gente, 3 minutos já é um podcast. 3 minutos antes não dava nem pra você. E aí, tudo bem? A pessoa vai responder, dava 3 minutos. Hoje, 3 minutos, a gente acha o cúmulo de um áudio de 3 minutos. Sim ou não? E aqui, sabe o que é mais legal? Quando eu lembro do Jeremias, ele escreveu um livro inteiro lamentando. E ele escreveu esse livro e falou assim, ó, vocês vão ter que ler as minhas lamentações, talvez vocês vão precisar ler naquele tempo lá que vocês não estão tolerando 3 minutos de áudio. Sabe essa coisa? Eu acho que a vida pode ser mais leve que isso. Sabe? Eu acho que a vida pode ter mais esperança do que isso. A vida pode ser mais fraternal. Né? A gente, de alguma forma, Deus nos uniu como irmãos. A gente pode ter menos armas, menos reservas, menos desconfiança, mais esperança, mais saúde nas relações. Fecho com o texto de Lamentações, não precisa abrir, Lamentações 3:19. Vou ler para você. Só sumiu da minha Bíblia, mas eu vou achar. Eu vou achar aqui. Tá aberto aqui. A gente já começa. Não, o pastor já está demorando a achar um texto. Com o computador aqui do lado. Não, é do lado, só que ele é menor do que. Ele é 5 capítulos só, aí é difícil de achar, né? Lamentações de Jeremias 3:19. É isso mesmo? 3:19? É. No 18, né? Bonito, né? Eu ando com gente. Você tá achando que eu ando pouca coisa, rapaz? Olha só. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos expiraram na cidade, quando estava à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho que me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizestes. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha. Olha, eu tô lendo errado, olha. Eu tô lendo 1. Desculpa. 3:19. Lembra-te, 3:18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do meu absinto e do meu veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos,
Sabe o que significa misericórdia? Miserere é miséria e córdia é cordis. Significa aquele que contempla a miséria do meu coração e se compadece. A gente parece esse negócio bonitinho por fora, mas ele nos conhece. Ele contempla a miséria. E ele tem misericórdia de nós. Você pode configurar a sua vida diferente daquela chamada derrota. Para muitos. Você pode olhar para aquilo que te derrota e dizer: amanheceu de novo, tenho esperança. Tem misericórdia destinada a mim. E eu posso recobrar as minhas forças. Meu objetivo essa manhã são essas duas mensagens para você. Tem segunda chance. Tem esperança disponível para nós. No Senhor, né? No Senhor. Quando Ele coloca isso, a gente passa, inclusive, a acreditar mais nas pessoas. Ser menos armado com as pessoas. E eu gostaria de sugerir que você não desperdiçasse a misericórdia de Deus, inclusive para você se dar uma segunda chance. Para você acreditar, ter esperança naquilo que Ele te falou. Amém? Tenha coragem de dar um passo. Se você tiver dificuldade, pede ajuda. Né? É tão bom quando a gente encontra alguém. Vou contar um testemunho e fecho aqui. Lembra que o André nos desafiou a orar por duas pessoas? Uma pessoa, né, que ele pediu? Ore por uma pessoa. Lembra disso? Aí eu falei para ele, tô orando por essa pessoa aqui. Né, para Deus alcançar o coração dela. Deu o nome para ele, né? Aí tô quinta-feira, aqui em casa, recebo uma mensagem dessa pessoa. Olha, ele falou assim, né? Eu sou uma pessoa com tanta luz que eu tô precisando de um conselho. Tô passando um momento difícil na vida. Pode me ajudar? Eu falei, claro. É agora, né? E aí ele falou, tá bom e tal, vamos encontrar. Eu falei, não, você vai vir aqui em casa, vamos tomar um café. Aí ontem veio pra cá, ficou aqui até 7 horas da noite. Ouvi. Falei, acabei de preparar uma mensagem que ele fala de segunda chance e de ter esperança. Ou seja, oração funciona, tá, pessoal? Funciona. A gente acha que não, mas orar é mudar. A gente acha que não está acontecendo nada, mas por baixo tem uma planta nascendo. Tem algo sendo regado. O Senhor não é um bobo da corte, inerte, olhando o nosso sofrimento. Não. Ele não se alegra com as nossas dores. Não. Ele sofre. E ele não está parado com o riso sarcástico das nossas derrotas. Não. Ele se envolve. E ele nos ama. Amém? Vamos orar? Não sei se você precisa de uma segunda chance. Talvez por isso o Senhor te trouxe essa manhã. Se você precisa renovar sua esperança, inclusive com a igreja do Senhor Jesus. Mas hoje é esse dia. Pai, obrigado porque a sua misericórdia se renovou mais uma vez sobre a nossa vida. E nós nos apegamos, nos agarramos na oportunidade de acreditar na segunda chance que o Senhor propõe para nós e para os nossos. Nos ajude, Senhor, a fortalecer esse lugar de esperança da nossa vida. Esse lugar que muitas vezes o inimigo tenta desolar, falando que não há saída, não há caminho. E apenas uma palavra do Senhor pode mudar toda a realidade. Uma palavra pode mudar toda uma realidade. Uma palavra pode quebrar cativeiros de anos. Apenas um toque no Senhor pode nos curar de sofrimentos de 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue, que tocou na ponta das suas vestes e do Senhor saiu poder e ela foi instantaneamente curada.
Não nos deixa perder a esperança nisso. A esperança aquela que o cego Bartimeu falava do Senhor e cria no Senhor, mas não podia te ver e o Senhor o faz ver. Esperança essa que aqueles 10 leprosos que viviam à margem, sem ser tocados por ninguém, pediram, clamaram e foram curados. Pai, que hoje haja esperança para nós. Eu não sei o problema ou o desafio que cada um aqui está passando, mas o Senhor tem segundas chances. O Senhor acredita em nós e o Senhor tem o chamado à esperança para nos abençoar. Abençoa a vida dos meus irmãos, coloque essa palavra num lugar devido, que ela dê muito fruto. Que a gente saia daqui hoje consciente e pensando nela e germinando, colocando adubo para que nasça algo especial e dê fruto. Em nome de Jesus. Amém.